pessoal, tudo bem? Bom, vamos então fazer agora algumas questões aqui sobre imperialismo, ok? Dentro da nossa ideia de resolver questões e tirar dúvidas e comentar alguns conceitos importantes aí para todo mundo, certinho? Então, compartilhando aqui com vocês. Pessoal, algumas questões que a gente selecionou aqui sobre imperialismo, legal? Um assunto muito importante. Então vamos lá, vamos ver o que corresponde, quais conceitos são bacanas da gente analisar, certinho? Então, essa primeira questão é muito boa, tá? Eu vou pegar algumas dessa lista para a gente poder analisar com calma aí. Olha só, ao longo do século XIX, diversos países praticaram uma política de expansionismo imperialista que interferiu na sua trajetória histórica de sociedade em todos os continentes. Sobre esse processo, assinale a única alternativa correta. Então, pessoal, vamos ver aí sobre o imperialismo, o que é que corresponde à realidade, ok? Letra A. O expansionismo, nesse momento, estava associado ao desenvolvimento da industrialização e à expansão do capitalismo financeiro, do capital financeiro, o que significava ampliar o mercado consumidor, garantir o controle sobre áreas fornecedoras de matéria-primas estratégicas e encontrar novas áreas de investimento. Pessoal, o que a letra A está falando casa muito bem, condiz muito bem com a ideia de política imperialista, certo? Busca de territórios a serem dominados, que vão fornecer matéria-prima, mercado consumidor. A letra A está perfeita. Vamos analisar o restante para a gente eliminar. Ó, letra B. A principal justificativa desse expansionismo, do imperialismo, né, foi a ideia de civilização. Tudo bem, a missão civilizadora. Tendo os povos conquistados acolhido os conquistadores como seus salvadores. Não é verdade, né, pessoal? Vocês lembram que teve muitas revoltas, boeres, boxers, cipaios, contra o imperialismo. Então não é uma questão pura e simplesmente de receber bem, como a letra B está falando, o conquistador. Letra C. A relação econômica entre metrópole e colônia, a gente pode parar de ler aí, né, pessoal? Porque a relação entre metrópole e colônia não é do imperialismo, e sim era da fase do colonialismo. Certinho? Letra B. O controle das áreas coloniais, nesse momento, obedecia a uma lógica econômica, e por isso não houve significativos deslocamentos de população entre as regiões metropolitanas e coloniais. Claro que houve, gente. Inclusive, as áreas dominadas foram locais para que viesse muito da população desempregada das áreas metropolitanas, das áreas centrais do capitalismo. Letra E. A resistência ao colonialismo no século XIX foi vitoriosa. Não, gente. Embora tenha ocorrido várias revoltas, todas elas foram derrotadas. Ok? Então, número 1, letra A, é a resposta. Vamos fazer a número 2, então, pessoal. Seguinte. O fato maior do século XIX é a criação de uma economia global única, que atinge progressivamente as mais remotas paragens do mundo. Uma rede cada vez mais densa de transações econômicas, comunicações e movimentos de bens, dinheiro e pessoas, ligando os países desenvolvidos entre si e ao mundo não desenvolvido. Então, esse trechinho aí do Eric Hobsbawm está colocando muito a questão da globalização, do comércio mundial, da segunda revolução industrial, né, e do imperialismo. O processo histórico descrito no texto corresponde a quê? Letra A. Avanço da indústria chinesa. Gente, isso é uma coisa muito de segunda metade do século XX, de hoje em dia. Né? Letra B. Estabelecimento de clara hegemonia política e militar soviética. Lá no século XIX, gente, não tem ainda União Soviética, não tem Guerra Fria. Letra C. Imperialismo norte-americano. Bom, continuamos lendo? Continuamos lendo, né? Diz respeito ao imperialismo, que impôs o seu domínio econômico-financeiro sobre a América, a Europa Ocidental, não, né, gente? O imperialismo norte-americano
agiu sobre a América Latina, né, nesse momento do século XIX apenas. Ok? Letra D. O sucesso das políticas neoliberais. Neoliberalismo, a gente só pode afirmar isso depois da crise de 29, né, gente? Então, não. Sobra a letra E. Expansionismo europeu sobre o Pacífico, sobre o Sudeste Asiático, né, e também a África, que impôs um controle político e comercial de potências ocidentais a diversas partes do mundo. Show de bola, galera! O que a letra E está afirmando diz respeito ao texto e ao imperialismo. Né? Bom, vamos fazer uma outra questão aqui que vai envolver unificação alemã também, com imperialismo, que é o número 3. Ok? Se há neste clima de tensão política um Estado capaz de trabalhar pela manutenção da paz, é a Alemanha. Uma Alemanha que não tem interesses nas questões que agitam as outras potências, olha só, pessoal, que tem considerado oportuno, desde a construção do Império, não atacar a nenhum de seus vizinhos, a menos que seja obrigada. Mas, senhores, para cumprir essa difícil e talvez ingrata missão, é preciso que a Alemanha seja poderosa e esteja preparada para a guerra. Então, é o discurso de Bismarck. Vocês lembram bem que Bismarck liderou o processo de unificação alemã, por meio, inclusive, de muitas guerras. Então, ele não respeitou muito isso que ele está dizendo aí no discurso. Ok? O discurso de Bismarck, primeiro-ministro alemão, foi proferido num contexto no qual, letra A, pessoal, então, vamos lá aí, ó. As crises entre os estados alemães impediam a formação de uma nação unificada. Não, a nação se unificou. Aconteceu a unificação, não impediu. Letra B. Cisões entre potências europeias obstruíam a negociação de paz com os norte-americanos. O que tem a ver a unificação alemã com os norte-americanos? Nada. Então a letra B não tem nada a ver. C. Divergência entre as nações imperialistas prejudicavam a construção da concórdia continental. Então, quer dizer, pessoal, segundo o texto aí, é o que Bismarck está falando, se cada um quiser o seu pedaço, cada um quiser crescer, cada um quiser fazer imperialismo, ninguém vai chegar a lugar nenhum. Então, havia divergências, a Alemanha, inclusive, era uma das potências que queria entrar nesse jogo e não conseguia, porque se unificou tardiamente. Então, ok, a letra C está no contexto. É a resposta. Olha a D e a E, por favor. Letra D. Desavenças entre governos capitalistas dificultavam a obtenção de uma paz de guerra, de um armistício, de um tratado de guerra. Não, não é isso que o texto está abordando. Não tem nada a ver o que está sendo afirmado na letra D com o texto. Letra E. Disputas entre os interesses liberais dos países. Pessoal, se é imperialismo, não é liberal, não é verdade? O imperialismo ele é profundamente intervencionista, e principalmente, olha ali embaixo, diante de um anticomunismo, o texto não falou isso, não é verdade? Bom, vou escolher uma outra questão bacana aqui para baixo, tá? Essa na verdade, essa aqui, ó. E beleza. Essa é número 8. Tá, galera? É uma questão bem interessante para a gente fazer, porque vai comparar diferentes tipos de imperialismo. Ok? Então, olha só. Questão da PUC. Considere as afirmativas sobre o imperialismo e o neocolonialismo, que são dois nomes para a mesma coisa, né, gente? Na segunda metade do século XIX e princípio do século XX. Então, ó, são feitas 4 afirmações aí sobre imperialismo. Ó, primeira, a chamada segunda revolução industrial é o fenômeno econômico condicionante do neocolonialismo, à medida que amplia nos países industrializados a necessidade de fontes externas de matéria-prima, bem como de novas áreas fornecedoras de mão de obra escrava em larga escala. Gente, a afirmação aí número 1, ela foi quase toda certinha. Só que ela colocou, olha aí no finalzinho, fornecimento de mão de obra escrava. Nesse século XIX, princípio do século XX, já não tem mais, gente, mão de obra escrava. Certo? Nós estamos tratando de uma economia capitalista, onde a escravidão não é interessante. Não é? Então, não é mão de obra escrava. É um trabalho mal pago, muito exploratório? É. Mas é escravo? Não. Certo? Então, a primeira afirmação está errada. Número 2.
A descoberta de diamantes no Transvaal, né, em 1867, e de ouro e cobre na Rodésia, em 1889, motivaram países industrializados da Europa a tentar garantir domínio exclusivo sobre parcelas do continente africano. Sim, é a famosa partilha da África, né? Para quem já viu aí filmes como Diamantes de Sangue, então aborda essa questão aí, o imperialismo europeu sugando aquelas riquezas que o continente africano poderia proporcionar, não é? Quais seriam? Mão de obra barata, recursos naturais, recursos minerais, ouro, prata, diamante, ok? Então a 2 está uma afirmação boa. Olha o número 3. A Conferência de Berlim, convocada por Bismarck, fixou regras para a chamada Partilha da África. Cadê? As quais favoreceram a Alemanha. Gente, pode parar de ler pelo seguinte, não foi Bismarck quem criou a Conferência de Berlim, a Alemanha nem participou, e a Alemanha ela foi muito prejudicada porque ela ficou sem colônias para dominar na África e na Ásia, assim como a Itália, ok? Por serem unificações tardias. Isso leva, inclusive, à Primeira Guerra Mundial, é uma das causas. Então a 3 também está fora. Número 4. O Japão e os Estados Unidos, como potências não europeias, participaram ativamente da corrida imperialista, sim, buscando estabelecer áreas de influência colonial ou semicolonial em guerras contra Rússia e Espanha, respectivamente. Claro, pessoal, o Japão venceu aquela guerra russo-japonesa em 1905, né, que inclusive é uma das causas da Revolução Russa, e os Estados Unidos foram ganhando as áreas coloniais antigas da Espanha aqui na América. Então, lembra, acontecem as independências dos países da América Espanhola e eles passam a depender dos Estados Unidos. Ok? Então, a letra D, olha aí, apenas as afirmações 2 e 4 são verdadeiras. Pessoal, então, vamos fazer o número 9, que fala o seguinte, tem aí um mapa do continente africano, certo? No ano de 1914. Todo ele marcado, olha aí, de azul, de vermelho, de lilás, de verde, certo? E aqui na legenda, ó, onde era território inglês está de vermelho, onde era território francês está de azul, certinho? Então a famosa partilha da África. De acordo com interesses imperialistas, a África foi sendo entregue, pedaços da África, a países europeus. Lembrando que a Alemanha e a Itália, principalmente a Alemanha, ficou de fora. A Itália depois ganhou um pedacinho aí. Mas enfim, a questão então coloca assim, ó, questão número 9. No final do século XIX, na Conferência de Berlim, os europeus definiram a partilha da África entre as potências europeias, conforme o mapa demonstra. De acordo com esse mapa e sua relação com a história do continente africano nos séculos 20 e 21, é correto afirmar. Então, galera, vamos lá sobre a partilha da África, sobre o imperialismo, o que é correto aí, letra A. A divisão política imposta à África pelos países europeus no período do imperialismo foi completamente desfeita pelos movimentos de independência e pelas consequentes guerras civis que tomaram conta do continente africano ao longo do século XX. Galera, não. Uma das heranças negativas, uma das heranças muito ruins que a partilha da África gerou para os futuros países africanos, né, quando eles fizerem independência, é a manutenção desses limites territoriais aí. O que fez, vocês sabem disso, com que povos irmãos fossem separados, povos inimigos fossem misturados. E isso gerou guerras civis muito fortes que até hoje se vê na África. Então, assim, essas fronteiras foram desfeitas? Não. A grande maioria não. Então, a letra A não está correta. Letra B. As constantes guerras civis e os conflitos por fronteiras na África contemporânea são consequência da manutenção de descendentes de europeus nos mais altos cargos políticos dos países africanos. Não. Quando as independências acontecem, os europeus saem de lá. Se não saem por conta própria, são expulsos. Não é? Então, assim, as guerras civis e a manutenção de muita coisa negativa ainda na África é uma herança do modelo de dominação europeia, e não porque europeus ficaram lá. Letra C. A organizada colonização inglesa e holandesa possibilitou que a África do Sul se desenvolvesse. A gente pode parar de ler aí, né, pessoal?
A colonização inglesa e holandesa massacrou a África do Sul, né? A África do Sul ainda hoje enfrenta problemas sociais muito sérios. Desigualdades, é um dos países com a maior desigualdade social do mundo. Então, não possibilitou que ela se desenvolvesse, não. Toda colonização é ruim para aquele território colonizado. Né? Letra D. É o que sobrou, né, gente? Deve estar certo, então. Ó. As fronteiras políticas impostas pela dominação europeia consideraram a divisão étnica da população da África, o que levou, no período pós-independência, ao acirramento dos ânimos, e, em últimas consequências, a conflitos de diversas ordens. Ok, galera. Só que eu gostaria que vocês fizessem uma correção aí para mim, porque essa questão aí desse vestibular, ela seria anulada. Porque, na verdade, ó, vou fazer até com vocês, para que vocês se atentem aqui, teria que ter um não aqui, ó. A divisão étnica da África não foi considerada pelos europeus, ok? De maneira que povos irmãos foram misturados e povos foram separados e povos inimigos misturados, ok? Então, a divisão étnica não foi levada em conta. Do contrário, não teria resposta. Certinho? Acho que na hora que eu colei aqui a questão deve ter sumido uma palavra ou, de fato, né, não teria uma resposta. Pessoal, então, com isso a gente vai terminar por aqui essa resolução de exercícios sobre imperialismo, tá? Pedimos que vocês façam todas as questões que vocês tenham à disposição, para que a gente possa sempre retirar mais dúvidas e comentar outras coisas em outras aulas que a gente vai fazer aí. Certinho? Grande abraço, então, e até a próxima, pessoal.